Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, deixa teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Bom, nós vamos falar então agora a respeito dessa construção dos nossos pensamentos, porque quando Paulo fala para renovar a nossa mente, nós entendemos que tudo começa aqui. E nós vamos estar citando Augusto Cury, porque quem foi Augusto Cury? Augusto Cury, ele é um médico, psiquiatra, e ele resolveu estudar a inteligência de Cristo. E talvez você pense, como assim estudar a inteligência de Cristo se ele já morreu? É porque quando a gente estuda os comportamentos de uma pessoa, a gente automaticamente já entende o pensamento. Então, pelas minhas ações, pelos meus comportamentos, você já vai poder saber que tipo de pessoa que eu sou. Você vai saber se eu tenho deficiência no caráter, você vai saber que tipo, se eu sou uma pessoa de fé, você vai saber, você vai discernir o meu coração, se eu sou uma pessoa boa, se eu manifesto o fruto do Espírito. Então, assim, a gente consegue sim a analisar uma pessoa ao avaliar os comportamentos. E Augusto Cury, ele fez um estudo que ninguém havia feito. E ele resolveu estudar a inteligência de Cristo. E ele ficou perplexo, ele ficou admirado a ponto de que ele era ateu. E depois que ele fez isso, quando ele fez uma análise da inteligência de Cristo, ele se converteu ao cristianismo. E é maravilhoso demais a gente ouvir isso, né? Então, por isso que eu gosto, porque os ensinos dele, ele tem um fundo cristão. E nós queremos que tudo esteja muito alinhado com as escrituras. Então, ele fala a respeito de uma aprendizagem significativa. O que é uma aprendizagem significativa? Uma aprendizagem significativa é aquela que você interage com ela, é aquilo que você interage. Teve um conhecimento, teve uma informação, a informação chegou e aquela informação você começa a desenvolver, você começa a interagir com ela, você começa a praticar. Mas o que tem acontecido? Ele fala a respeito que muitas de nós temos sido Maria vai com as outras. Por quê? Porque nós só fazemos aquilo que nos é passado a fazer, que a gente não para avaliar, para analisar. A gente precisa ser um pouco mais crítica com a gente mesma. Então, olha só. Então, se eu estou com uma dor na cabeça, e eu tomo de manhã cedo, eu acordo com dor de cabeça e resolvo tomar um Dorflex. Aí eu tomo Dorflex, dá um alíviozinho, mas daqui a pouco volta de novo a dor de cabeça. Aí eu espero dar até um horário do almoço, meio-dia, aí eu vou, tomo outro Dorflex. E aí eu passo o dia com dor de cabeça. Não alivia. Quando é no outro dia, eu ainda com dor de cabeça, o que eu vou fazer? Eu vou pensar duas coisas. Ou o Dorflex é fraco demais para dor e eu vou atrás de uma medicação mais forte, ou eu vou no médico procurar saber a causa, porque problema de vista, né, dá dor de cabeça, problema intestinal dá dor de cabeça, problema de dente dá dor de cabeça. Então existem várias causas que podem dar dor de cabeça, dor de ouvido dá dor de cabeça, e aí às vezes resolvendo a causa, eu resolvo a situação, ou então eu vou atrás de uma medicação mais forte. Então, da mesma forma, quando a gente está colocando em prática algo na nossa vida que a gente ouviu, a gente foi instruída a fazer aquilo, mas aquilo não está dando resultado, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma autocrítica e correr atrás e se abrir para o novo. A gente tem que fazer algo diferente.
Então o que eu estou querendo é que você saia de dentro dessa caixinha, que você só faz aquilo que você sempre fez, que você experimente o novo. Nós estamos trazendo um novo, não só para você ouvir, mas para você praticar, para você colocar em prática. Então veja, o que o Augusto Cury diz? Que de 1 a cada 2 pessoas vão sofrer de problemas psiquiátricos, de doenças psiquiátricas. Isso inclui depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e outros, né? Porque existem vários transtornos hoje em dia. Agora, por que isso? Porque nós somos resultado de uma sociedade acelerada, onde os meios de comunicação, as redes sociais, tudo está contribuindo para esse aceleramento, e nós temos apresentado uma mente esgotada, uma mente estressada, uma mente tensa. E ele também diz que por ter uma mente assim, nós temos uma grande chance de desenvolver também células cancerígenas. Então, para que a gente veja a importância da gente aprender a gerir as nossas emoções. Então, nós vemos em 2 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo nos instruindo a não vivermos pelo que por vista. Ele fala assim, né? Tem uma tradução que fala que nós não vamos viver por vista, mas é pela fé. Então não é pelo que a gente vê, é pelo que a gente crê. Então não é pelo que a gente sente, é pelo que a gente crê. Então nós precisamos gerir as nossas emoções e nós temos que aprender a lidar com a dor. Ele tem uma frase que nós colocamos no nosso e-book, que você vai ler o e-book, e ele fala assim, que ou a dor nos constrói ou ela nos destrói. Então que você pare e pense agora a dor que você tem sentido. Ou ela vai, qualquer dor, seja ela de qualquer tipo, porque dor é dor. Ou ela vai te destruir, ou ela vai te construir. Mas só depende de você. Ou você vai deixar essa dor te consumir e te autodestruir, ou você vai permitir que essa dor te faça crescer. Ou você vai permitir que essa dor te reconstrua, faça uma outra de você. Porque a dor, quando a gente aprende a gerir as nossas dores, a gente cresce, a gente amadurece. Sabe quando você você machuca um lugar e ele criou e você várias vezes machuca naquele mesmo lugar? Por exemplo, você calça um sapato e ele machuca, ele faz um calo, e aí depois toda vez que você vai calçando o sapato, tem um lugar certinho, né, que faz calo no mesmo lugar, mas daqui a pouco ele fica grosso e ali você já não sente mais nada. Então é isso que fala, estamos calejados. Então é isso que nós temos que aprender a fazer. Nós temos que aprender a gerir a nossa dor. Ela vem, mas nós temos como, porque Jesus, ele já levou a nossa dor. Isso quer dizer o quê? Que a verdade, que é Jesus, né? Jesus é a verdade, e a verdade nos libertará. Então, a verdade, que é a palavra de Deus, ela tem todas as instruções, ela já é para vencer a dor, porque Jesus é a palavra e já vence a dor. Então, a verdade nos livra da dor. Então, nós precisamos aprender a lidar com a dor. Porque no mundo tereis aflições, é o que Jesus disse. Então não vai parar de vir dores, de vir doenças. Agora nós temos que aprender a lidar, a gerir as nossas emoções, a gerir o nosso eu. A forma que a gente lida com a circunstância é que vai fazer a diferença na nossa vida. Muitas vezes você não vai mudar o outro, muitas vezes você não vai mudar as circunstâncias que te envolvem, mas a forma como você lida com o que está te envolvendo é o que vai fazer a diferença na sua vida. Então nós temos que fazer como Augusto Cury nos orienta, gerir as nossas emoções. E ele até traz uma ideia, né, que ele fala que deveria existir um seguro de vida emocional por causa das... Talvez você tenha ajudado muitas outras pessoas. Você se doa muito para as outras pessoas. Você se doa para a família, você se doa para filhos, você se doa muito para marido, você se doa muito para os seus pais.
Você se doa muito para suas lideradas, você se doa muito para a igreja. Então talvez você tenha se doado muito no trabalho, você está sempre se doando, mas você não está se doando para você. Então da mesma forma que você tem amado o próximo, porque quando a gente se doa são gestos de amor, então da mesma forma que você tem se doado, você tem que se doar para você também, você tem que ter um pouco de amor próprio. Sabe por quê? Porque como que você vai cuidar de uma outra pessoa se você começar a se destruir? Se você é um instrumento para cuidar da outra pessoa, você precisa cuidar de você, porque senão você vai se autodestruir. E se você se autodestruir, aí é que não vai ter ninguém mais para fazer o que você tem feito pelas outras pessoas. Então entendeu por que você precisa se cuidar? No mínimo, você olhe por esses aspectos, porque o amor próprio é muito mais do que isso. Mas você precisa se cuidar. E se você começa pelo processo de renovação da mente, se você começa pela sua mente, porque é dos pensamentos, é da sua alma, é do seu coração que é todas as saídas da vida, como diz a Bíblia. Então é daqui que sai tudo que você precisa, tudo que você faz e tudo que você vive. É resultado das suas próprias ações, das suas próprias decisões. Então nós precisamos o quê? Nos fortalecer. E isso acontece como? Mediante a palavra de Deus. Bom, nós vamos falar agora sobre o RAM, RAM, Registro Automático da Memória. O que é esse registro automático da memória? No nosso cérebro existe um biógrafo automático. É como uma máquina fotográfica que vai sair registrando tudo. Então, existe um biógrafo no nosso cérebro que ele registra tudo o que a gente vive, tudo o que nós estamos vivendo de experiência, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente, tá tudo sendo registrado. E é algo que não é controlado por você, não é controlado por nós. Ele automaticamente, então não adianta você falar, eu não vou ver isso, eu não vou gravar isso, não. Ele vai registrar. E quanto mais você fortalecer o eu não vou fazer, mais você está fortalecendo a informação, mais intenso ele vai registrar. Ele vai registrar você querendo ou não. Então isso quer dizer que tudo que você viveu desde que você estava no ventre da sua mãe, esse registro estava acontecendo. Então é por isso que existem traumas na vida de uma pessoa que está ligada à gestação. Já aconteceu da gente acompanhar algumas pessoas e a gente até procurar saber como que foi a gestação e a gente descobrir fatores traumáticos de uma gestação. Por isso que uma rejeição a um filho, por isso que uma pessoa, quando ela está grávida, o ser já existe ali, ela traz toda uma influência para a formação daquele ser. E isso aí é um outro estudo. Mas enfim, o nosso cérebro, existe esse fenômeno RAM, que ele está registrando tudo automaticamente. E as nossas lembranças, elas acontecem mediante a dois elementos. Então, por exemplo, tudo que a gente lembra está ligado a um elemento chamado associação. O que é isso? Quando há uma associação com o que a gente vê, com o que a gente sente, com o que a gente ouve, então tudo isso fica registrado no nosso cérebro. Então, por exemplo, às vezes eu faço uma comida aqui em casa, um frango, às vezes eu coloco muito cominho e o meu marido gosta do cheiro do cominho. E aí, às vezes, quando ele sente o cheiro, ele, eita, agora eu lembrei da minha avó. E por que ele lembrava da avó dele? Porque o olfato dele é uma associação a um acontecimento. E ele não só lembra da avó dele, como ele começa a contar coisas que acontecia com a avó dele. Então ele fala, quando minha avó fazia essa comida, aí a gente sentava, acontecia isso, acontecia aquilo. Então isso quer dizer que aqueles acontecimentos, eles ficaram associados ao cheiro de uma comida, de quando ela fazia a comida.
E não só isso, mas também a comida que ele via, o paladar, o que ele comia. Então isso ficou associado à avó dele. E aí essa lembrança, não só da comida, mas tudo que eles estavam vivendo naquele dia, naquele momento, ficou registrado automaticamente na memória dele. Isso acontece com músicas. Vocês já viram que tem músicas que quando a gente ouve um louvor, uma música qualquer, a gente lembra de coisas completas, e é tão profundo isso que você é capaz de, ao ouvir uma música, você sentir até o cheiro do perfume de alguém ou de algo. Você lembra de detalhes. Você às vezes quando faz você sorrir porque mexe com o seu sentimento. Então não é só uma lembrança, você associou que os seus sentimentos estavam envolvidos ali. Sinal que o sentimento também está registrado na memória junto com a imagem. Então esse é um método de associação. Inclusive isso é muito bom para estudar. Então, quando a gente está numa prática de memorização de estudo, quando você faz uma associação com alguma coisa, você facilmente memoriza aquilo. Então, esse é um dos elementos que nos fazem lembrar de algo. E fica registrado automaticamente. Você vê que no caso da comida, que eu dei o exemplo do meu marido, ele não precisou ficar tentando captar, eu vou lembrar disso, eu vou lembrar do que o meu irmão falou, eu vou lembrar do que a minha mãe fez. Não, é automático. Então, esse biógrafo, ele registra tudo automaticamente. Agora você tenta lembrar, quantos registros foram feitos desde que você estava no ventre da sua mãe? Agora você consegue entender que existe no seu inconsciente registrado lembranças que você nem imagina. E é o que formou a sua personalidade hoje. Então veja bem, um outro elemento que contribui para nossas lembranças é a repetição. Então, ou seja, quantas vezes você ouviu, quantas vezes você viu, quantas vezes foi lembrado, tudo isso faz com que também fique arquivado na sua memória um acontecimento. Então, por exemplo, se a gente trouxer lembranças do ataque das Torres Gêmeas, por que a gente consegue falar às vezes até detalhes? Você estudou para isso? Não, mas aquilo foi tão passado na mídia, aquilo foi tão repetido com amigos, foi tão falado em família, que aquilo ficou registrado na sua memória. Então você é capaz de contar detalhes e você não se esforçou para isso. Então tudo isso faz parte do fenômeno RAM, registro automático da memória. Só que nós temos que ter muito cuidado com esses registros. Augusto Cury, ele fala que nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que a gente sente, porque isso vai produzir consequências na nossa memória. E ele fala que nós precisamos muito mais proteger os nossos sentidos e os nossos sentimentos do que uma conta bancária. Ele faz essa analogia porque ele diz que tudo que se a gente não proteger as nossas emoções, isso vai ficar registrado. E ele pode ficar registrado ou como um trauma ou como um acontecimento prazeroso, mas provavelmente como um trauma. Outra informação que ele passa, que nós produzimos cadeias de pensamentos diários. E isso é uma verdade. Nós temos uma ativista quântica que ela traz uma informação também, que é um resultado de pesquisa que ela fez, que eu acho maravilhoso, divino, que nós temos 75 mil pensamentos por dia. 75 mil pensamentos. E como eu disse anteriormente, nós repetimos 98% desses pensamentos todos os dias normalmente. Então nós temos que reconstruir os nossos pensamentos para darmos outros resultados, para mudanças começarem a acontecer na nossa vida. Então 75 mil pensamentos. Você pensa ligado a tudo que está ligado ao seu pensamento. Você lembra de traumas, você lembra de dores, você lembra de alegrias, você lembra de acontecimentos. Você está sempre ali, na sua memória. 75 mil pensamentos. É muita coisa, né? Então por isso que nós temos que aprender a gerir as nossas emoções para a gente aprender a lidar com esses pensamentos.
E todo aquele pensamento, toda aquela lembrança que você não quer lembrar dela porque ela é ruim, ela vai ser arquivada na sua memória como um trauma. Então, por exemplo, se você passar por um processo de traição e você não quiser lembrar, ou você não está retendo aquele perdão, e você não quer lembrar da pessoa, você não quer pensar naquilo, mas aquilo vai ficar registrado, porque todas as vezes que você joga uma tensão ou que você fica pensando em não pensar, você está pensando. Então isso está ficando mais registrado. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma ressignificação para todos os traumas. A gente tem que ressignificar o que é triste, a gente tem que ressignificar o que é dolorido, a gente tem que ressignificar o que nos magoa. Então há uma ressignificação. E isso, pensamentos ruins que sofreram uma intensidade maior, por exemplo, algo que foi muito mais dolorido, ela vai estar armazenado de uma forma privilegiada no nosso cérebro, vai estar mais profundo, vai estar algo vai estar ali arquivado na memória de uma forma muito mais forte, muito mais privilegiada. Então, por isso é daí que originam os traumas, que ele chama de janelas killer. Mas também existem as janelas light, que ele pensou nessa ferramenta, que é quando surge um pensamento, você tem que abrir janelas light, ou seja, janelas boas. E isso é uma outra explicação e eu vou dar num outro momento para você. Se você esteja pensando, nossa, e o que eu vou fazer com esses traumas que existem? Porque existem muitas lembranças. Existem muitas lembranças que você nem sabe que existe, porque são lembranças de quando você estava no ventre. Existem rejeições, existem traumas. Eu conheço pessoas, eu conheço adolescentes que eles estão atravessando momentos difíceis, eles têm dificuldade de socialização, eles têm dificuldade em expressar de amor. Por quê? Porque o que eles viveram é o que formou a personalidade deles. Você sabia que você é o resultado de tudo que você viveu. Então, se você esteve em ambientes tensos, ou você viveu muitas experiências tensas, é o que formou a sua personalidade hoje. E algo que contribui também para a nossa personalidade, por exemplo, se você, na sua família, um pai ou uma mãe, essa pessoa tinha condutas de agressividade, ou de muita tristeza, ou de desespero, né? Coisas assim que você talvez fala, eu nunca vou ser igual fulano, que você não gosta daquele comportamento, você tem uma grande chance de desenvolver isso na sua personalidade. Por quê? Porque está registrado na sua memória, porque o tempo todo, tudo o que você viveu ficou arquivado na sua memória. E dependendo da intensidade, da tensão e da atenção que você deu para aquilo ficou armazenado de uma forma privilegiada. Então, se está mais profundamente armazenado, então você tem uma grande chance de automaticamente ser influenciado através daquilo que está na sua memória. E aí é por isso que tem gente que fala, nossa, você falou igualzinho seu pai, nossa, você agiu e você tem o comportamento da sua mãe. Nossa, por quê? Porque são as associações, né? Bom, por que nós estamos falando tudo isso? Porque nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, como gerir as nossas emoções? Talvez você pense que não tem a ver com a doença, a enfermidade que você está atravessando. Mas eu quero lembrar que nós apresentamos para você uma série de áudios, né, que estão no YouTube, que nós falamos sobre pensamentos que curam, né? E em um deles foi citado uma autora que ela fala que todas as nossas reações de não perdão, os nossos comportamentos e as nossas decisões em não perdoar,
elas resultam em doenças. E ela diz, inclusive, ela tem uma teoria que, para ela, todas as doenças, elas têm origem em algo emocional, principalmente na falta de perdão. Então, isso tudo que nós estamos falando é emoção. Está ligado com quem você é, e você precisa renovar a sua mente, você precisa se reconstruir, você precisa levantar a sua autoestima, você precisa perdoar, você precisa se amar, você precisa se cuidar, você precisa desenvolver fé, porque nós estamos trazendo agora um aspecto de ciência, porque a ciência ela é mais acessível. E nós vamos caminhando assim, ó. Nós não vamos fazer linear, não. Nós vamos crescendo. Nós estamos trazendo um conhecimento científico para você, porque depois do científico, nós vamos entrar com o espiritual. E muitas pessoas têm conseguido cura através da ciência, através desses conhecimentos da neurociência, através do conhecimento da física quântica, através da psicologia. Então, tem conseguido, por quê? Porque são métodos de cura, são métodos de tratamento, e nós vamos passar para você. Só que nós temos algo a mais, nós que somos da fé. Além dessas ferramentas, nós temos ainda as ferramentas poderosas em Deus. Então nós estamos numa condição muito melhor para nós andarmos em saúde, para nós andarmos em amor. Minhas queridas, nós temos muita coisa para falar e muita coisa para aprender, mas eu quero te dizer que o amor, existe um poder no amor. Poder mesmo, poder. É liberado poder. É liberado poder no perdão. É liberado poder quando você faz o bem. É liberado poder quando você exercita a mansidão. É liberado um poder quando você age em domínio próprio. É um poder que é liberado. Então, muitas vezes, cura não vem porque você está retendo algo. Talvez você está retendo um perdão, uma ação de amor, porque você está querendo se proteger. Mas isso você está fazendo o contrário. Você está se destruindo. E nós queremos mostrar isso para você. Nós queremos que você se liberte do comodismo. Nós queremos que você saia da zona de conforto. Nós queremos que você viva intensamente a vida que Deus deu. Deus nos fez com um grande propósito. Existe um plano de Deus para a sua vida. E você não vai se autodestruir, você não vai se entregar, porque você vai cumprir esse plano. E nós vamos te ajudar a se levantar, a se posicionar a cumprir esse plano, porque nós vamos te dar instruções. Conhecimento é a chave da nossa vitória. Então fique com Deus. Logo nós estaremos falando, dando novas instruções para vocês. E eu creio em mudança e transformação para a sua vida. Seja bem-vinda, traga pessoas para estarem assistindo. Eu quero dizer que cada vídeo, nós estamos ainda decidindo, mas por semana vão ser liberados 3 vídeos. E esses vídeos, eles vão ficar na semana, depois nós vamos tirá-lo e vamos colocar o da outra semana. Então, não acumule um dia para você estar assistindo. Vá assistindo, vá se alimentando da palavra todos os dias. Assista, pare, faça anotações. Isso é uma aula, você tem que parar. Cada vez que você assistir um vídeo desse e você faz outras coisas, você vai estar tirando a sua concentração, você vai estar perdendo informações. Então, meu amor, por favor, faça isso por você, porque não é por mim, não é para mim que você está fazendo isso, é para você. Chegou a hora de você pensar um pouco em você também. Um beijo e eu declaro você blindada pelo sangue do Cordeiro.